Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal da nossa escola, ok? Olha só, hoje vamos retomar o nosso conteúdo anterior, que é sobre substantivo. Nós vimos então que substantivo é uma classe de palavras que nomeiam substantivos, eles nomeiam os seres, objetos, fenômenos, ações, emoções, entre outros. Ok? Então, os substantivos, eles nomeiam os seres, os objetos, os fenômenos, as ações, as emoções, entre outros. Eles podem ser classificados em substantivos comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados, no qual vamos tratar específicos nesta aula, sobre esses tipos de substantivos, concretos ou abstratos e ainda coletivos. Então, retomando aqui, ao que nós trabalhamos, vamos falar específicos sobre substantivos primitivos ou substantivos derivados. Os substantivos primitivos, vou dividir aqui. Os primitivos, eles são uma classe, de palavras que designa um conjunto de palavras que não se derivam de outras numa mesma língua. Exemplo aqui, nós temos aqui a palavrinha flor, a palavrinha café e a palavrinha flor, café, pedra. Olha só. Já os substantivos derivados, eles são palavras que derivam, eles vão se formar outras palavras a partir de um processo chamado de derivação, ou seja, derivam das palavras primitivas. Com a palavrinha flor, nós podemos formar a palavra floricultura. Também floricultor. Da palavrinha café, nós podemos formar a palavra cafezal, cafeicultor. E da palavrinha pedra, nós podemos formar a palavra pedreiro, pedrada. Então, sendo assim, os substantivos derivados, eles são acrescidos, aos substantivos primitivos, alguns afixos. Esses afixos, eles podem ser, vou dividir aqui. Esses afixos eles podem ser prefixal e sufixal. Nós temos aqui um exemplo de uma palavrinha com um substantivo acrescido prefixal. Vou colocar aqui para você, porque ele vem antes da palavra. Ante mais braço.
podemos formar a palavra antebraço. Aqui sufixal porque ele vem depois. Então podemos formar a palavrinha formiga mais gueiro, temos formigueiro. Então, como eu disse a vocês, né, os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outras palavras em uma mesma língua. Já os substantivos derivados são aqueles que derivam de outras palavras, no caso das palavras primitivas, né, para a formação de outras novas palavras, ok? Então, pessoal, retomando aqui o nosso conteúdo, nós temos aqui então a classificação, né? O substantivo primitivo, né, ele é uma classificação dos substantivos que designa em um conjunto de palavras, né, que não se derivam de outros presentes na mesma língua. Já os substantivos derivados são tipos, né, de substantivos no qual aí originam de outra palavra a partir de um processo chamado derivação. Sendo assim, os substantivos primitivos, eles são acrescidos os chamados afixos e assim dão origem a novas outras palavras, ok? Então, turma, nós temos aqui, né, a partir aí desses afixos que são acrescentados às palavras primitivas para a formação de novas palavras, nós temos aqui os processos de derivação. Nós temos aqui derivação sufixal, que acrescenta um sufixo na palavra para poder formar uma nova palavra. Eu coloquei como exemplo aqui para vocês a palavra formiga, né? Mais o sufixo eiro, que vamos formar a palavra formigueiro. Formigueiro. Ok? Nós temos também aqui a derivação prefixal, que é um acréscimo de um prefixo ao radical da palavra para também formar uma nova palavra. Eu coloquei aqui um exemplo, braço. Se eu pegar aqui o prefixo ante mais a palavra aqui primitiva que é braço, eu vou ter uma palavra formada antebraço, que já é uma palavra derivada da palavra primitiva, ok? E nós temos também outros tipos de derivação, né, que no caso nós não vamos aprofundar nesta aula, mas eu trouxe para vocês compreenderem melhor sobre essas questões de derivação das palavras. Nós temos aqui derivação parassintética, derivação imprópria e derivação regressiva. Então, turma, trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos de umas palavras primitivas no qual iremos formar outras palavras a partir dessas primeiras, ok? Então aqui, com a palavrinha papel, nós podemos formar papelaria, papelão, que no caso papelaria e papelão já são palavras que derivaram da primeira palavra, que é papel. Papel aqui vai ser o substantivo primitivo. Papelaria e papelão já são substantivos derivados, porque já originou da palavra papel. Aqui nós temos casa, podemos fazer casarão, caseiro. No caso, esses dois últimos aqui já são palavras derivadas. E casa, primitivo. Nós temos aqui terra, podemos formar terreno, terreiro. Aqui nós temos palavras. Aqui nós temos a palavrinha pedra, no caso, o substantivo primitivo. E nós podemos formar pedreiro, pedrada. No caso, pedreiro e pedrada já são substantivos derivados,
porque já originou da palavra pedra. Aqui nós temos a palavra primitiva, que é guerra. Nós podemos formar guerreiro, guerrilha, né? Guerra aqui já é palavra primitiva, guerreiro, guerrilha já são palavras derivadas da palavra guerra. Ok? Então, por hoje é somente, né? Contamos com vocês na nossa próxima aula. Caso vocês não tenham compreendido aí, nós temos mais exemplos aí que vamos colocar no nosso decorrer da nossa aula na próxima semana, ok?